Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim e também para o meu esposo. Como muitos já sabem, né? Hoje eu estarei me formando no curso de mulheres lá da igreja, que se chama Mulher Única. E o meu esposo vai estar se formando no curso de homens, que se chama Homem ao Máximo. Sendo que, além dessas duas ocasiões especiais, né, no dia de hoje, há exatos um ano atrás, no dia 9 de dezembro de 2022, às 11 horas e 32 minutos, com apenas 660 gramas de muito amor e 32 centímetros de muita bravura, nascia o nosso filho Gael, que hoje, né, já se encontra com o nosso Pai Celestial, o nosso anjinho, né, que já está com o Pai. E durante esse um ano, né, foram anos de muitos desafios, né, foram dias de muitos questionamentos, dias de choro, de sorrisos, de muita saudade, desafios, de autoconhecimento e também de muitas mudanças, né? E Deus hoje pela manhã me deu uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 23, que diz: Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Através desse versículo, me fez lembrar muito o momento do meu parto, que eu não conseguia orar. Eu queria pedir a Deus para que tudo desse certo, e o único louvor que veio à minha mente, né, a única coisa que eu consegui falar, na verdade cantar, foi o louvor do Thales Roberto, né, que se chama Resposta. E era o milagre que eu pedi a Deus ali. Então hoje eu estar aqui viva falando para vocês, eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu queria muito que meu filho estivesse aqui. Meu esposo também, as pessoas que eu amo, queriam muito que ele estivesse aqui. Mas tinha risco de vida tanto para ele quanto para mim também. Porque eu tive uma complicação, né, durante a gravidez. No caso, eu estava com 25 semanas. E a única forma de resolver esse problema era fazendo parto, né? No caso, eu tive parto cesárea. E só se resolve assim, né? Mesmo tentando dar corticoide, mas eu não consegui, foi agravando ali, né? Fui fazendo os exames, enfim. Mas nesse momento, né, mediante essa palavra aqui de Salmos, que Deus falou comigo através desse louvor, que o milagre ele já estava fazendo ali. Eu não sabia, né, o que estaria por vir. Mas eu permaneci ali crendo, confiante. E só saía o louvor, eu não conseguia orar. E eu ficava ali louvando a Deus, adorando a Deus. Eu acho que as enfermeiras nem entendiam, né, o que eu estava fazendo ali. E até que, graças a Deus, assim, Deus foi falando comigo, me acalmando, né, através do louvor. E eu consegui ouvir, assim, o choro dele, eu consegui sentir o rostinho dele, tocar. Não tive aquele contato pele a pele mesmo, né, porque ele já teve que ir logo para incubadora, né, para UTI neonatal. Então foram dias assim, foram 3 dias muito intensos, né? Mas mesmo assim foram momentos que Deus ele foi fortalecendo a gente através das orações também dos nossos irmãos na fé. Deus foi fortalecendo a gente, né? Em meio a tudo que estava acontecendo e a gente não sabia, né, o que estava por vir. Apenas no nosso coração havia a esperança de que as coisas poderiam se ajeitar, poderia dar tudo certo, mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, ainda que o nosso coração tenha feito planos, né, de ter o nosso filho nos nossos braços, a gente sempre se planeja para ter conquista, para tudo dar certo, mas a gente não se prepara para a perda, né? Então Deus foi ali fortalecendo a gente. E no capítulo 51, no versículo 10, Deus diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, através de tudo isso que aconteceu, Deus foi nos mostrando propósitos, né? Foi falando muito forte com a gente com questão de ministério, de chamado e muitas coisas que, assim, a gente tem trabalhado, sabe? Não é fácil você passar por um luto. E não vou dizer que para vocês é fácil demais passar por essa situação toda e se manter forte. Não, em muitos momentos a gente pensou em chutar o balde, pensou enfim, várias coisas, né? Mas graças a Deus, assim, e a palavra de Deus que nos sustentou. E as conexões, né, que Deus fez a gente ter ali, pessoas que Deus colocou nos momentos certos para poder ajudar a gente, para poder nos dar uma palavra, nos dar um abraço, nos dar uma palavra de conforto. E isso não tem, gente, não tem palavra, sabe, que façam o nosso coração ficar grato, agradecer. Então eu quero, hoje é um dia de gratidão, mesmo diante da dor, mesmo diante de tudo que a gente passou, porque a gente sabe que o nosso filho está bem, está com Deus. E a gente está aqui ainda, né, nesse mundo. Então a gente tem que continuar a nossa caminhada da fé, porque a gente sabe que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui, o seu lugar não é aqui. Então, para que você tenha, né, a salvação, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. A gente tem que estar com o nosso coração puro, como diz aqui. A gente tem um espírito reto. E mediante as lutas que a gente vê, né, como que está a nossa fé, se a gente vai largar tudo, se a gente vai abandonar o barco, se a gente vai abandonar Jesus, vai virar as costas, vai esquecer de tudo que Ele fez pela gente, ou se a gente vai se apegar mais ainda, né, mesmo sem entender, mesmo sem saber o porquê das coisas, sem entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo, mesmo na dor, sabe? Lembrar do nosso filho hoje, assim, pra gente não traz pra gente tristeza, sabe? Existe a saudade? Existe, mas não é um choro de tristeza, não é um choro de questionamento, de perguntar por que Deus, por que disso, por que daquilo, não. Mas a gente quando lembra dele, né, em alguns casos, quando a gente vê a necessidade de falar até como testemunho, porque e o Gael, ele veio com um propósito na nossa vida, sabe? E a gente, como pais dele, a gente está levando adiante esse chamado, esse propósito que Deus já colocou na vida dele, porque ele, mesmo pequeno, mesmo tão prematuro, ele está cumprindo, né, o chamado dele, e a gente está levando adiante. Então, assim, tem muitas coisas que Deus tem falado no nosso coração, que com o tempo a gente vai fazendo, vai obedecendo e vai entendendo o que Deus tem falado com a gente, entendendo o porquê de tudo ter acontecido do jeito que foi. Mas, assim, ter esse entendimento não é simplesmente adquirido com livros, adquirido com terapia, não. A terapia me ajudou bastante o meu esposo. Ele também teve acompanhamento com psicólogo, eu também acompanho algumas consultas online. Também tive acompanhamento desde o pré-natal e depois, né, da perda do Gael, continuei com acompanhamento com a mesma psicóloga. E assim, me ajudou muito. Eu sou grata mesmo por ele ter colocado, sabe, a psicóloga e profissional maravilhosa que ele colocou na minha vida para estar perto de mim e me ajudar nesse acompanhamento, né? Então, mas o que eu me apeguei mesmo foi em Deus, sabe? Então, eu uni as duas coisas. Eu me apeguei em Deus e tive ajuda também médica. Tive ajuda com terapia, tanto eu quanto meu esposo. E, gente, é difícil, tá? Pro homem também, pro pai também é difícil. Pai de anjo também sente. Pai de anjo vai trabalhar muitas das vezes e às vezes pode ver uma postagem lá na hora do almoço, como recentemente ele falou, que lembrou
do Gael, a imagem, ele ficou com os olhos lacrimejando, né? Porque veio a lembrança. Então, assim, a gente sente a saudade. E o pai também sente. Então, às vezes, a gente fala sempre da mulher, sempre da mãe. A mãe de anjo, a mãe, né, que gerou ali. A gente sente, porque saiu de mim. A cicatriz está aqui. A marca está em mim. A marca do milagre, né, está em mim. Então, assim, por isso que eu digo que eu continuo sendo mãe, o meu esposo continua sendo pai, nós somos pais do Gael, né? E nada vai invalidar esse título de nós. Não é porque ele não está mais aqui, não é porque a gente não teve a oportunidade de ter ele nos nossos braços, né, em vida, mas isso não invalida, né? Porque a gente sabe e sente o amor de pai, o amor de mãe, o cuidado, mesmo com todas as adversidades que tivemos durante a minha gestação, dificuldades, mas pré-natal, né, que assim, eu não tive um pré-natal atualizado, mas é aquilo, né, tudo é questão de conhecimento. Eu não tive tempo de buscar tanta informação assim, foi tudo muito rápido. Quando eu estava começando a fazer determinados exames, buscar mais informações, infelizmente aconteceu isso, né? Mas cabe a Deus, todas as coisas cabe a Deus, a ele entender. Mas eu apenas sou grata a Deus também pela minha vida, sabe? Hoje eu estou em vida, posso gerar, né, outras vidas. O sonho de Deus eu tenho certeza que ainda não acabou, né? Então, assim, eu quero estar agradecendo todas as pessoas, né, que estiveram perto da gente, que mandaram mensagem. Quando aconteceu lá atrás, eu fui respondendo cada mensagem. Assim, desculpem, até algumas pessoas eu respondi meses depois, mas não foi por mal. Foi porque, né, a nossa mente de grávida, esquecimento e, né, o luto também. Depois eu voltei algumas mensagens, eu fui vendo que eu não tinha respondido. Mas assim, foram mensagens de muito carinho, e uma delas Deus foi usando uma jovem que eu cuidei anos atrás, que foi me fazendo entender sobre os propósitos de Deus através do que aconteceu e sobre chamado. E assim, ela manda vários áudios para mim que são podcasts, e assim, eu não esquento, porque uma compartilha ali com a outra, né? Porque ela é uma pessoa que está tentando engravidar, e ela compartilha a experiência dela, e eu fui compartilhando também meus momentos ali, né, durante esse processo de luto, e uma fortalecendo a outra, né? Então, assim, eu sou grata a Deus porque Ele tem colocado pessoas de fé, pessoas que têm me impulsionado, sabe? Tanto a mim quanto também ao meu esposo. Deus tem colocado também homens de fé, homens também que têm impulsionado ele. Então, muitas das vezes vocês podem, né, não estar sabendo de muitas coisas, mas assim, graças a Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos fortalecido, mesmo nos momentos de dores, mesmo diante de uma notícia que tivemos, né, um ano atrás, que não esperávamos. A gente não se preparou para perder. Ninguém se prepara para perder. Como disse a minha psicóloga, né? Infelizmente, os momentos ruins marcam mais do que os momentos bons. E essa frase me fez refletir, realmente. A gente, muitas das vezes, a gente lembra mais do que nos feriu, do que nos marcou. E na vida, né, de modo geral, quantas coisas nos aconteceram que a gente olhou para trás, a gente abandonou a fé, a gente desistiu dos propósitos de Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu. Então, assim, eu quero dizer para você, a mensagem que eu deixo para você hoje valorize as pessoas que estão à sua volta, valorize quem você ama, os seus filhos, seus pais, esteja perto, tenha tempo de qualidade, passe tempo de qualidade com eles, valorize isso, porque depois que a gente perde, a gente não tem como ter mais, né? Então, o Gael deixou muitos ensinamentos pra gente, né? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, e principalmente para você que passou por algum momento difícil na sua vida, ou está passando, ou se você é um pai, uma mãe que perdeu o filho. Eu tive pessoas próximas também, depois de mim, que infelizmente perderam. Eu senti a dor, né, desses pais, dessas mães. E eu quero dizer para você
que o Espírito Santo venha te confortar, venha te fortalecer e se apegue em Deus, porque a nossa força vem dele, né? Se apegue em Deus, porque no momento de dor, de luto, que não é fácil, a gente encontra a resposta somente aqui na palavra de Deus. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E eu não sei o que seria de mim, né, sem Deus. Então, Ele tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E não é conquista, sabe? A gente às vezes avalia, o nosso ano foi maravilhoso porque teve conquistas materiais, profissionais, enfim, viajou e tal. Mas a gente teve muitas outras bênçãos que às vezes muitas pessoas não veem, sabe? Mudanças interiores, autoconhecimento, tantas coisas que Deus fez interiormente, tanto em mim quanto no meu esposo. E esses cursos da família, né, nos ajudaram bastante. A gente fez o curso de Casados para Sempre no início do ano, no primeiro semestre, que fez a gente se reconectar mais ainda como casal. Porque a gente sabe, né, que diante de muitas situações, muitos casais até se separam quando vem um filho. E graças a Deus, Deus nos deu ali, né, um direcionamento de fazer esse curso. Porque a gente precisava fazer alguma coisa. A gente não poderia ficar, sabe, somente ali vivendo o luto. A gente foi ressignificando a dor. A gente ressignificou o luto. Então, esses cursos que a gente fez ajudou muito a gente. Então, a gente fez o curso de casados, que fez a gente se reconectar mais ainda como casal. E a gente priorizou agora no segundo semestre cada um fazer o curso para si. Eu fiz o curso de mulheres e ele o curso de homens. E hoje é o dia da nossa formatura, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque esse ano de 2023 foram muitas vitórias internas, muitas bênçãos aqui, ó. Mesmo que externas, muitas coisas eu não tenho alcançado. Eu recebi até proposta de trabalho que eu estava esperando há quase 10 anos atrás, da minha área, sabe, área de comunicação, e eu tive que negar, porque eu ainda estava ali recém-operada, estava com os pontos ainda, e eu não tinha como me deslocar, né, ainda para muito longe, fazer um esforço ainda, porque senão eu quebraria o resguardo. Então eu falei, poxa, logo agora, depois de muito tempo esperando essa resposta de trabalho, e através, né, de uma indicação que eu trabalhei, né, então eu felizmente tive que negar, mas amém, sabe? Mas eu tenho certeza que nos próximos anos Deus vai me fazer conquistar muitas outras coisas, porque não são coisas materiais, sabe? A presença é muito mais importante do que qualquer outra coisa de valor, de dinheiro, sabe? Não tem valor a presença. Então, por isso que eu falei para vocês, estejam presentes, façam parte da vida dos filhos de vocês, façam parte da vida dos pais, de quem rodeiam vocês, dos amigos de vocês, sabe? Dos irmãos da fé, de pessoas que vocês amam. Então, estejam próximos a essas pessoas e valorizem a presença. Valorizem a presença de Deus, porque é ela que nos sustenta e que nos fortalece. Então, sou muito grata a Deus, mesmo diante da dor. Eu sei que Deus tem nos fortalecido. Então, em breve eu vou ter a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o nosso testemunho, em detalhes, algumas coisas que a gente passou, coisas que Deus foi falando com a gente, que a gente tem que passar isso adiante, né? Então, em breve eu espero que Deus nos dê a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o nosso testemunho. Deus abençoe vocês. Eu desejo que vocês tenham um ano de bênçãos, de vitória e principalmente na presença do Senhor. Um beijo. Tchau, tchau.